Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. Hoje o programa é um pouquinho diferente, com 3 pessoas, é um formato um pouco diferente para tentar entregar para vocês um conteúdo melhor. Estou aqui hoje com o Rodrigo Senhori. Obrigado, Rodrigo, pela presença aqui no programa. Muito bacana ter vocês aqui. Obrigado. Muito obrigado. E com o Ricardo Assaf, o presidente da Empresta Capital, única instituição financeira do mercado de condomínio. Obrigado, Ricardo, pela presença. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Hoje vamos falar sobre projetos em condomínios. Projetos de uma forma geral, desde a sua idealização até a concepção e até a introdução financeira, principalmente, de como que o condomínio, como que o síndico pode fazer para viabilizar projeto, para acompanhar projeto, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Rodrigo, desenhar um projeto em condomínio não é uma coisa que é difícil, né? Também não é uma coisa que não é a rotina do síndico. Praticamente, hoje a gente só faz projeto em condomínio. Quer dizer, o síndico está para fazer gestão e cuidar de problemas que acabam se transformando em projeto. Inicialmente, quando a gente começa a discutir um projeto, ele origina de uma situação de demanda, ou seja, se você precisa de uma segurança, se você precisa de uma melhoria ou até uma construção de uma área um pouco diferente no condomínio. O que você acha que nesse início é importante para que a gente tenha, que o síndico tenha como atenção no início do projeto, na concepção, onde ele começa a idealizar aquela necessidade do condomínio? Bom, eu também sou síndico morador, né? Então eu também sei o que o síndico passa no dia a dia. Então eu acho que o síndico ele tem que partir primeiro para os projetos que são prioridade no condomínio. Então existem algumas prioridades, podem ser que elas sejam em relação a gerar uma diminuição nos custos do condomínio, ou que seja realizada uma melhoria, ou uma obra emergencial. Então o síndico com o conselho tem que ter muito cuidado com isso, analisar quais projetos fazem sentido ao condomínio. E eu acho que esse é o primeiro passo para que o condomínio possa tomar o rumo e verificar o que ele vai realmente priorizar. Tem que ter alguma contrapartida, você está dizendo, né? Nem sempre. Você diz numa situação de evolução, por exemplo, contrapartida não financeira, mas contrapartida de melhoria ou... Claro, isso é fundamental, né? Que seja identificado quais são as necessidades do condomínio para que seja aplicado o projeto, né? Isso com uma decisão com os moradores, de uma forma geral, levado à Assembleia, para que seja discutido e verifique qual que é a necessidade do condomínio. Uma obra, por exemplo, uma pintura que possa valorizar o patrimônio do morador, ele pode investir nisso como um financiamento. Legal. Ricardo, um pouco sobre a situação da Empresta. Pelo que a gente conversou, a Empresta, na verdade, ela iniciou nesse mercado de condomínios, financiando condomínio, quando começou a entender isso que o Rodrigo está dizendo e a necessidade financeira que o síndico tinha para executar. Ou seja, às vezes o síndico estava lá com aquela ideia, aquela coisa engavetada, mas não tinha a possibilidade de execução. E muitas vezes um projeto desse traz valorização patrimonial, né? Então foi aí que a Empresta começou a enxergar esse mercado de condomínio? Correto. Eu acho que adicionando ao que o Rodrigo falou, que é muito importante, você entender a necessidade e a prioridade do projeto, você vai ter projetos de curto prazo, ou seja, que você pode entregar num curto espaço de tempo, e projetos de longo prazo. Você tem também valores diferentes de projeto. Então você tem um projeto que pode ser um projeto pequeno, de uma pequena mudança, uma pequena adaptação no condomínio, uma pequena melhoria, ou projetos grandes, como, por exemplo, a implantação de energia solar. A Empresta Capital, ela é pioneira nisso e, principalmente, pioneira no planejamento com o síndico desse tipo de projeto. Então, a Empresta Capital ela vai muito além do financiamento. Além dela ser uma instituição financeira regulada, autorizada, ela também, por ser pioneira, aprendeu que não é só ir ao condomínio e fazer o projeto ou financiar aquele projeto. Que muitas vezes aquele projeto pode ser que não faça sentido. Quando não faz sentido para o condomínio, pode ser que não faça sentido para a Empresta Capital. Então a gente trabalha muito no negócio na questão de sucesso. Então o projeto ele tem que primeiro fazer sentido. O que é fazer sentido? A gente saber se é prioritário, a gente saber se é algo que vai agregar ao condomínio, se vai ter uma melhoria e uma valorização. Tendo vamos dizer, todo esse conjunto de coisas e também o prazo desse projeto, aí sim a gente pode elevar o financiamento que pode muitas vezes fazer todo sentido. E muitas vezes esse financiamento tem um custo
financeiro pífio em relação à melhoria ou em relação ao bem-estar dos moradores daquele condomínio. É isso que eu queria passar para o Rodrigo aqui. Rodrigo, no planejamento de um projeto, um síndico entra em contato, eu sei porque eu já fiz projetos com vocês, um síndico entra em contato com você, o início da conversa não é pura e simplesmente me passa o cálculo da taxa de juros, me passa o cálculo do financiamento. Você vai entender um pouco, porque isso também faz parte um pouco da análise de crédito que vocês fazem, né? Exatamente pelo que o Ricardo falou, para entender se a viabilidade daquele crédito é aplicado àquele condomínio. Quer dizer, você bate um papo com o próprio síndico, dando uma consultoria para ele, tentando junto com ele desenhar o melhor caminho. Conta um pouco como que é esse trabalho. Sim, seria uma forma, a primeira conversa que nós temos com o síndico realmente, ela tem o objetivo de entender de que forma que o projeto vai ser realizado. Eu como síndico, como mencionei, eu consigo entender muitas vezes quais são as necessidades e realmente o que funciona para cada condomínio. É claro, cada condomínio tem sua peculiaridade, quantidade de apartamentos, então a gente tenta entender, colher o máximo de informações possíveis do síndico para que a gente possa ser mais assertivo e ver qual plano que cabe melhor ao bolso do condomínio e qual projeto é mais viável. Então a gente verifica desde o prazo de concessão do crédito até as parcelas que caibam dentro do orçamento do condomínio e qual o resultado, o que vai trazer de benefício ao morador. Então, isso é o que são os pontos mais importantes para que o crédito possa ser concluído. Entendi. E tem muitos síndicos que entram em contato com vocês já tentando tomar um crédito, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu imagino que deve acontecer. Uma obra grande, que a gente tem aí, sei lá, um volume alto. E esse volume, normalmente, ele é faseado na aplicação do projeto. E, às vezes, o próprio síndico ele entra em contato pedindo o saldo de uma forma única. Vocês fazem essa cadência, tentando entender como funciona o projeto, propõem para eles esse faseamento de tomada de crédito, que eu acho que economiza também na questão de juros, né? Sim, essa pergunta foi ótima. Da assessoria que é dada ao síndico é justamente fazer essa programação de quando ele irá utilizar o recurso. Eu posso sim fazer uma aprovação de um teto para ele, como uma conta garantida, para que ele use os valores de acordo com a necessidade momentânea do condomínio. Uhum. Ou seja, em cada fase da obra, para que ele não fique com o dinheiro em caixa pagando juros, ele vai captando os tranches de acordo com a progressão da obra. Uhum. Então isso faz o condomínio a conseguir economizar em relação à parte do que vai ser financiada. Isso é muito importante, esse planejamento, traz resultado. E uma outra coisa que a gente estava conversando nos bastidores, que você comentou comigo, é a questão com essa questão de custo, né, dos insumos alto, cada vez mais os prestadores de serviço estão pedindo uma entrada maior. Então, muitas vezes, o próprio prestador ele faz um alongamento do pagamento, mas aquela entrada é o que pesa para o condomínio. Quer dizer, na viabilidade de consultoria que você faz, quando os síndicos procuram, você também dá essa orientação de financiar só esse tranche de inicial, tentar flexibilizar isso. Conta um pouco isso, que esse é um case que você contou importante. Muitas vezes os prestadores de serviço eles não conseguem alugar tanto prazo como a Empresta Capital. E a exigência da entrada, geralmente de 30% do valor da obra, para que sejam comprados materiais, para que sejam aplicados na obra. Muitas vezes a gente consegue viabilizar também para o condomínio essa parte da entrada, para que ele possa fazer a entrada e o pagamento direto ao fornecedor, ou mesmo, por quê? Com o condomínio com dinheiro, com crédito aprovado, o prestador de serviço também tem a garantia que ele vai receber no prazo de conclusão da obra. Sim. Então isso acaba trazendo o valor, diminuindo o orçamento da prestação de serviço. Sim. Com isso compensa o condomínio também capital financiamento para que ele possa fazer o pagamento à vista, digamos, no prazo que será concluída a obra. Uhum. Isso é bom tanto para o prestador de serviço quanto para o condômino. Tá. Ele vai ter a obra realizada, vai pagar em pequenas parcelas que cabem no bolso, e em 3 meses ele está utilizando o benefício que ele está pagando. Quer dizer, ao invés dele fazer aquele rateio extra para acumular o saldo de entrada e executar a obra futuramente, ele antecipa essa obra, fazendo financiamento, tendo um rateio menor. Exatamente, é uma forma de ele garantir até o valor da obra. Por quê? O rateio extra, hoje em dia, eu já vi morador pagar rateio extra e não usufruir do que foi feito. Uhum. Ele pagou durante 2 anos a pintura, ele mudou no período, vendeu o imóvel e ele não utilizou do que ele pagou mensalmente. Com o financiamento, você consegue direcionar o recurso exatamente para o projeto que você quer realizar. Você não fica arrecadando 1 ano, 2 anos para realizar um projeto que pode ser que nesse meio do caminho
tem algum contratempo, uma obra emergencial, que acaba usando esse recurso. Então a pessoa não vai utilizar para aquela finalidade que ele pagou. Eu acho que é um diferencial muito grande e muito importante. Ricardo, sem considerar também um pouco dessa situação, quando você faz o financiamento para um condomínio, quando você aporta o crédito para ele, você viabiliza possibilidades de negociação com o próprio fornecedor. Quer dizer, esse projeto que de repente custaria, um exemplo, R$100 mil, você consegue negociar umas margens de 20% a 10% de diferencial para poder pagar ele à vista. Também tem essa estratégia, né, que vocês olham no mercado dessa forma? Sim, muito. Não só nós temos aí parcerias com muitos fornecedores e bons fornecedores de condomínio que já fizeram muitas obras com a Empresta Capital, mas também a gente traz esse benefício ao síndico, ou seja, de novo, o valor do crédito, muitas vezes, o que ele paga de juros dentro do crédito, muitas vezes é compensado com o desconto que ele consegue do fornecedor. Não só o ponto do Rodrigo é válido, que você consegue direcionar aquele recurso para aquela obra e não esperar 2, 3 anos para algo acontecer, e às vezes você tem que fazer algo emergencial e tirar daquele fundo de reserva e, vamos dizer, não direcionar, ou seja, se perder com o orçamento, ajuda o planejamento e ajuda também com a negociação junto ao fornecedor. Okay? Então, acho que esse é um grande diferencial aí, mas, de novo, acho que aí é a questão muito do planejamento. Eu acho que o síndico ele consegue, com o financiamento a projetos, encurtar a distância da entrega do benefício, né, com eventual rateio. Ou seja, o rateio ele vai acontecer durante o empréstimo, porém já acontecendo ele. Você não vai esperar aquele rateio acontecer, juntar aquele montante de dinheiro para ir lá e consumir o projeto. Exato, exato. E também tem uma situação aí, né, Ricardo, o efeito pandemia. Hoje todo mundo está avesso a aumento de condomínio. Você fala de um rateio extra, às vezes o síndico ele toma um problema grande, porque está propondo aquilo, e às vezes o morador ele não entende que há necessidade de fazer uma manutenção, a necessidade de fazer algum projeto. Então, quando você propõe isso em um rateio menor, a sensibilidade de aumento é menor. Então, isso faz sentido também, né? Sem dúvida. Aumenta muito a eficiência, a eficácia da gestão do síndico dentro do condomínio, porque uma vez que você consegue fazer esse planejamento, caber no bolso do morador, e muitas vezes sem ele sentir. A gente tem experiências aí de condomínios com 500, 600 unidades. Tinham obras de 300, 400, 500 mil reais. Quer dizer, se você for através, vamos dizer, de um fornecedor, ele dá um prazo de 5, 6 meses para pagar aquilo. O aumento é radical, né, dentro da tua taxa condominial. Porém, quando você contrai um financiamento, você pode alongar isso. Por exemplo, a Empresta Capital faz até 60 meses. Né? A gente nem acha válido em alongar muito mais, porque muitas das obras elas não têm um payback maior de 60 meses. E durabilidade então, também, isso a gente né? pensa muito. Né? A gente viu aí exemplos aí de empresas fazendo até 90, 120 meses. Pô, isso pode ser maléfico também para o condomínio. Então, você tem que balancear muito essa questão. É muito raro um projeto que tem um payback maior de 5 anos. Se tiver, alguma coisa está errada. Ô, Ricardo, eu acho que esse ponto que você pegou aí é muito importante. É diferente, isso é importante a gente conversar aqui. É diferente você tomar um crédito pessoa física ou jurídica e tomar um crédito para condomínio. O crédito para condomínio, quanto menor for o seu alongamento, né, sei lá, acho que 36 meses é um plano ótimo para condomínio, melhor. Por quê? Imagina uma infraestrutura de tecnologia. Dificilmente uma tecnologia dura, sei lá, mais que 60 meses, mais 48 meses, né? Ou a própria pintura do prédio. Você vai financiar uma pintura que dura 5 anos, mas você paga em 90 meses. Não tem muito sentido isso. Não faz. Tem que tomar muito cuidado o condomínio, né? Existem, infelizmente, muitas arapucas que o síndico pode cair, né? Achando que está fazendo um bom negócio, né? Mas é importante também dizer que o parceiro financeiro tem uma responsabilidade grande nisso. Quer dizer, não é só, de novo, a Empresta Capital não é ir lá e fazer um financiamento. Ela tem uma responsabilidade, porque o síndico tem a responsabilidade perante aos moradores. A gente entende isso. O síndico, ele legalmente vamos dizer, ligado à responsabilidade aí dentro do que ele faz, das decisões que ele toma, né? Então isso é muito importante. Quer dizer, a gente dá um respaldo diferente, a gente não é intermediário. A gente é uma instituição financeira, diretamente, quer dizer, ligada diretamente ao Banco Central. Então a gente tem, vamos dizer, um calabouço aí de coisas que a gente tem que
seguir regras, como o síndico tem que seguir regras dentro do condomínio. Isso dá uma segurança extra ao síndico. Pô, ele está contratando uma instituição séria, ele sabe que pode contar conosco, não só em termos de consultoria, mas o pós-venda também. Que você tem uma série de questões que você tem que claro. Se ater. Vamos dizer que o condomínio receba um dinheiro de alguma forma, uma ação, etc., ele queira quitar aquele empréstimo. Pô, tem várias regras de como você vai quitar aquilo lá. Uma instituição financeira pode te garantir, um intermediário pode garantir as mesmas condições, né? Ou você vai ficar à mercê aí de alguém que não tenha, vamos dizer, uma compliance, regras aí bem estabelecidas. Então o síndico ele tem que tomar muito cuidado com isso. Ele é responsável, sim, por qualquer ação que ele possa tomar e ações pós-crédito, a gente viu, sabe do que pode acontecer e aí de problemas que podem acontecer na gestão. Rodrigo, e assim, como é o processo de contratação do crédito? É legal, a gente conversou sobre o projeto, é muito importante tudo isso que a gente conversou, acho que o que o Ricardo colocou agora, da importância de quem está viabilizando o projeto, eu acho que fica um alerta para o síndico, tem que tomar muita atenção, muito cuidado com isso, tá? A gente conhece a Empresta Capital há muito tempo, tem várias administradoras que conhecem, acho que a maior parte das administradoras conhecem a Empresta Capital hoje no mercado. Então a gente tem uma segurança grande de indicar. É importante que você tome essa atenção também. Mas como que funciona a contratação? O síndico entra em contato com vocês e a partir desse momento, como que é a evolução de contratação? É feita uma consultoria financeira, né, dando suporte ao síndico, são solicitados os documentos necessários para realizar a análise de crédito. É um projeto super rápido, sem burocracias, de fácil aprovação e tudo de forma digital. Então essa é uma vantagem também hoje, inclusive em tempo de pandemia, é tudo feito via aplicativo, o que facilita bastante a formalização. Legal. Uma coisa que esqueci de falar aqui, Ricardo, a Empresta Capital foi a pioneira nesse sentido de assinar documento digitalmente, né? Sim, a gente tem informação que foi a primeira instituição financeira no Brasil a implantar isso, foi inclusive uma ideia que nós trouxemos aí na época dos Estados Unidos, vendo a DHL assinando documentos, não sei se já recebeu alguma coisa que você assinava no passado, ou mesmo locação de carros, e isso foi uma ideia que nós trouxemos de lá, e a gente viu que poderia ser aplicado de uma forma produtiva dentro do mercado de condomínios. Nós trouxemos isso provavelmente em 2010, tá? Então a gente pode, eu acho que com orgulho, falar foi a primeira instituição a usar aplicativos 100%, inclusive tablets, para formalizar 100% uma operação de crédito. Legal. Inclusive tem um prêmio que vocês ganharam de ser a instituição financeira mais pioneira, enfim, 2000 e alguma coisa, estava comentando nos bastidores. Foi um dos nossos prêmios, né? Acho que a Empresta Capital ela é conhecida por ser muito inovadora, tá? Acho que desde do seu início, a gente está falando aí de 2004, a Empresta Capital foi criada em 2004, então quase 17 anos ou 17 anos de história, né? Então isso não é brincadeira, quer dizer, a gente fez mais de 110 mil operações para o mercado condominial, então a gente pode dizer que conhece um pouco desse mercado. Sempre aprende, mas a Empresta Capital também foi eleita, por exemplo, a instituição mais sustentável. A gente aplicou recursos em projetos de sustentabilidade. Então, de novo, não é só a gente ir lá e fazer um financiamento. Você tem que entender se aquilo faz sentido e se realmente é sustentável. Quando a gente fala sustentável, não é só tem um impacto no meio ambiente. A gente está falando de sustentável para os moradores, para a instituição financeira, para o fornecedor, enfim, para todo o ecossistema que gira em torno daquele projeto. Que tem um projeto, é o nosso sentido hoje. Rodrigo, e se um parceiro, se um prestador de serviço, um síndico quiser entrar em contato com vocês, diz aí como que a gente pode passar para eles essa informação, aonde que eles devem procurar a Empresta Capital? O acesso acho que mais fácil seria pelo site www.emprestacapital.com.br ou através do e-mail parcerias@emprestacapital.com.br. Esse tema é muito importante para você, síndico, que quer criar um projeto, quer criar uma viabilidade de projeto e procurar um parceiro ideal, vai fazer todo sentido. Eu fiz questão de trazer a Empresta Capital porque eles realmente acompanham o síndico nessa tomada de decisão, nessa tomada de projeto e é um balizador o tempo todo para o síndico para qual é o melhor caminho para seguir a partir do momento que você quer fazer esse financiamento, quer tomar esse crédito para se desenvolver um projeto. Espero que você tenha gostado do nosso programa, um pouco diferente, com 3 pessoas, mas como sempre, tentando trazer o máximo possível de informação para você.
Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Gostou desse programa? Curta nosso programa, deixe seu comentário. Vai aparecer aqui também as nossas redes sociais. Por favor, nos acompanhe. Vai ser uma satisfação tê-lo como nosso espectador, tê-lo como nosso seguidor. Até o próximo programa.